E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, um tema que mistura ciência, filosofia e espiritualidade de um jeito bem particular. Vamos desvendar juntos os fundamentos do Espiritismo, uma doutrina que surgiu lá no século XIX, mas que até hoje tenta responder algumas das perguntas mais antigas da humanidade. Para a gente entender direitinho, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, vamos ver como o Espiritismo se define. Depois, vamos conhecer o cara que organizou tudo isso. Aí a gente entra nos conceitos principais sobre quem somos, como funciona o ciclo da vida e, por fim, quais são as leis que regem o universo segundo essa doutrina. Então, vamos lá, direto ao ponto. Como é que o próprio Espiritismo se apresenta? A melhor resposta vem de quem o codificou. Essa frase é a chave de tudo, preste atenção. Kardec não enxergava o espiritismo como uma religião tradicional cheia de dogmas. Para ele, era, antes de tudo, um campo de estudo, uma ciência para observar os fenômenos dos espíritos e, a partir daí, uma filosofia para a gente entender as consequências morais disso tudo. E aqui a gente tem a definição mais formal. Olha como o foco é total no espírito. Qual a sua natureza, de onde ele vem, para onde ele vai e, o ponto central, como é que ele interage com o nosso mundo físico, o mundo material. Essa ideia é a base para tudo que a gente vai conversar agora. Tá, mas quem foi a pessoa que juntou todas essas peças? Vamos avançar um pouco para conhecer a mente por trás da codificação do espiritismo. Pois é. Antes de ser o famoso Allan Kardec, ele era o professor Rivail, um intelectual francês super respeitado, um cara cético, metódico, que escreveu vários livros sobre matemática, química, fisiologia, enfim, alguém com os 2 pés bem firmes na ciência e na lógica da sua época. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. De onde veio o nome Allan Kardec? Rivail adotou esse pseudônimo depois que um espírito, durante as suas pesquisas, contou para ele que esse era o seu nome numa encarnação muito antiga, como um druida. Isso mostra de um jeito incrível a própria jornada dele, do professor cético ao codificador de uma doutrina espiritual. E ele não escreveu só em livrinho, não. Entre 1857 e 1868, Kardec publicou o que hoje é conhecido como a Codificação Espírita. São 5 obras fundamentais que organizam de forma super sistemática milhares de perguntas feitas a espíritos por meio de vários médiuns em diferentes partes do mundo. Foi um trabalho de pesquisa gigantesco. Com essa base bem estabelecida, vamos agora mergulhar nos conceitos principais. Como é que o Espiritismo entende a composição de um ser humano? Bem, para o Espiritismo, nós não somos só corpo e alma. Somos uma tríade. Existe o espírito, que é a nossa essência, nossa inteligência, aquilo que é imortal. Existe o corpo, que é o nosso veículo físico, temporário. E, ligando os dois, existe um elemento fundamental. Esse elemento é o perispírito. Tenta imaginar ele como uma interface, um campo de energia que faz a ponte entre o mundo imaterial do espírito e o mundo material do corpo. É através dele que o espírito consegue agir sobre a matéria e, ao mesmo tempo, sentir as impressões do mundo físico. Se somos seres imortais, vivendo experiências temporárias, como é que funciona esse processo todo? Vamos ver agora qual é o mecanismo central da evolução espiritual no espiritismo. E aqui a gente chega talvez na pergunta mais universal de todas, né? Por que alguns nascem com tudo e outros sem nada? Por que uns têm saúde de ferro e outros já chegam ao mundo enfrentando doenças? O Espiritismo oferece uma explicação para isso, baseada na ideia de justiça. Segundo a doutrina, as aflições teriam 2 grandes fontes. A primeira é a mais direta, as consequências das nossas próprias ações nesta vida. A gente planta, a gente colhe. Simples. A segunda, e aqui está o ponto-chave, seriam as consequências de ações de existências passadas. É uma lei de causa e efeito que atravessa várias vidas. E a ferramenta para essa justiça funcionar seria a reencarnação. Mas, olha, não como um castigo, e sim como uma oportunidade. A cada nova vida, o espírito ganha uma nova chance de aprender, de reparar erros e de evoluir moralmente, construindo para si mesmo um futuro melhor. E essa jornada toda não acontece só aqui na Terra, não. O Espiritismo propõe que o universo é imenso, cheio de moradas diferentes. O nosso planeta, a Terra, seria um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda prevalece.
Conforme os espíritos vão evoluindo, eles conquistam o direito de reencarnar em mundos cada vez melhores até chegar à perfeição. Mas afinal, o que guia essa jornada de progresso? O que define o que é certo e o que é errado nesse universo? É o que a gente vai ver na nossa última sessão. A ideia é que, assim como existem leis físicas que regem a matéria, como a lei da gravidade, também existiriam leis morais que regem o espírito, e essas leis seriam perfeitas, imutáveis e estariam gravadas na consciência de cada um de nós. Essas leis englobam todos os aspectos da vida. A lei do trabalho, por exemplo, não fala só de emprego, mas de toda e qualquer ocupação útil. A lei de progresso é aquela força que impulsiona tudo e todos para frente, sempre. E a mais importante de todas, que resume as outras, é a lei de justiça, amor e caridade. E essa frase, que muitas vezes é associada ao túmulo de Kardec, resume perfeitamente a mensagem central. É um ciclo sem fim de experiências, de aprendizado e de crescimento. Ficar estagnado não é uma opção no universo. Progredir é a lei fundamental. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se a evolução é inevitável e a justiça é a base de tudo, qual é a responsabilidade que isso coloca sobre as nossas ações, nossos pensamentos e nossas escolhas a cada momento? Essa nossa conversa foi toda elaborada com base em materiais do Centro Espírita Ismael e também da Revista Espírita. Agradeço muito a companhia e a gente se vê na próxima.